E aí, você conhece as parceiras aéreas aí da Latam? Não conhece? Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar todas elas aqui e ó, ao final do vídeo eu vou te dar duas dicas de ouro aqui, que uma é como que você pode lucrar com as parceiras da Latam e a outra como é que você pode usar em benefício próprio as parceiras da Latam, tá? Então se você já curtiu essa ideia, já se inscreve aqui no canal para você não perder esse tipo de conteúdo. Então vamos lá, ó. Deixa eu te explicar um pouco mais sobre essa questão toda de parceria entre as companhias aéreas, tá? Tudo isso daqui, pessoal, as parcerias que as companhias fazem entre si, existem parcerias assim que, digamos assim, seriam mais um namoro, que seria uma parceria assim que você faz, ó, eu vou pegar uns voos seus aqui e vou colocar aqui na minha e você faz a mesma coisa, beleza? Aí o outro fala, beleza, beleza, então a gente faz isso daqui, um bem bolado com isso. E tem outras parcerias que são mais como se fosse um casamento mesmo, que aí são chamados de aliança, você vê que o nome já é bem sugestivo. E aí qual que é a diferença de uma aliança para uma parceria simples dessa? Quando a parceria é uma aliança, ela já é muito mais robusta. Então, por exemplo, ó, eu aqui, se o meu cliente aqui ele é um cliente desse status aqui, na sua companhia ele também pode ser esse status aqui. Ele não precisa ser o status mais básico, tá? E vocês vão ver que eu vou mostrar ao longo do vídeo quais são as facilidades que isso trouxe aqui no mercado da aviação. E mais um benefício legal é o seguinte: muitas alianças de companhias permitem com que eu emita passagens de outras companhias com a milha que eu tenho. Por exemplo, aqui vocês vão ver que a Latam eu consigo emitir para diversas companhias aéreas com milhas da Latam e às vezes seguindo uma tabela fixa de resgate, o que é muito interessante, porque aí eu já sei previamente quantas milhas eu vou gastar. Inclusive, só essa dica aqui já vale o seu like aqui nesse vídeo. Olha só que você vai ver o poder que isso daqui tem ao final do vídeo. Então deixa eu te contextualizar sobre essas alianças aqui, ó. Deixa eu até te mostrar aqui, ó. Vamos aqui para a tela do meu computador. Olha só, por exemplo, a gente tem três grandes alianças no mundo, três grandes alianças aí de companhias aéreas que reúnem dezenas de companhias aí cada uma. Por exemplo, uma é o Oneworld, que a Latam fazia parte, eu já vou te explicar todo esse contexto aqui. A outra é a SkyTeam e a outra é a Star Alliance. O que acontece é o seguinte: a Latam, ela, na verdade, ela foi uma união de duas companhias, né? Ela foi a união da companhia LAN e a TAM. A TAM, ela, a partir de 2008, ela começou a fazer parte da Star Alliance, que é uma aliança muito boa, inclusive é a maior aliança de companhias aéreas aí, envolvendo números de companhias, né? Tem um vídeo dedicado aqui no canal sobre a Star Alliance. Inclusive, ela é muito lucrativa se você souber usar também. E aí a TAM fazia parte disso. Só que aí, quando ela se juntou em 2013 com a LAN, e aí dando origem à Latam, a LAN ela fazia parte da Oneworld. E aí a Latam, então, a TAM, na verdade, saiu da Star Alliance, e aí a Latam se fundiu à Oneworld ali, que eu já vou te mostrar todas as parcerias que ela tem. Só que aí, olha só o que aconteceu. Em 2019, isso aqui é muita história mesmo, que eu sei que você gosta de ver as tretas aí de companhias aéreas, né? Aqui, ó, deixa eu até mostrar, ó, vamos aqui para a tela do computador de novo aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu te mostrar os membros aqui da Oneworld, ó, que a Latam fazia parte. Fazia parte, Guilherme, porque ela não faz mais? Não, mas você vai ver que tem uma coisa interessante, ó. Ó, tem todos esses membros aqui, tá? Então, assim, quando a Latam fazia parte aqui da Oneworld, você conseguia emitir para todos esses parceiros aqui com milhas da Latam. Bom, você vai ver que apesar dela ter saído, tem um detalhe aqui muito valioso nisso daqui. Mas deixa eu te contar a treta aqui primeiro, tá? A briga de novela. Ó. A American Airlines é uma das maiores companhias lá dos Estados Unidos e era parceira aqui da Latam. Só que a Latam foi querendo foi se aproximando, né, da Delta. E a Delta, ela é uma grande, as três maiores companhias dos Estados Unidos são a Delta, a American Airlines e a United. E aí, quando a Latam se aproximou e firmou parceria com a Delta, a American Airlines exigiu a saída da Latam da Oneworld. E, dito e feito, ela saiu mesmo, a Latam saiu da Oneworld. E aí, a American Airlines, que antes tinha parceria com a Delta, ou com a Delta não, perdão, com a Latam, ela fez parceria com a Smiles. E aí, hoje em dia, você, por exemplo, consegue com milhas Smiles emitir passagens da American Airlines. E ó, fica mais uma dica de ouro aqui para você. De vez em quando tem umas promoções muito boas que a Smiles faz com a American Airlines, e aí você consegue emitir passagens ali da American Airlines a extremo baixo custo. Meus alunos, por exemplo, do Máquina de Passagem, que vendem passagens aéreas, por exemplo, aproveitam muito bem esses momentos para ofertar esse tipo de passagem para seus clientes, tá? Então, olha só que legal isso daqui. E aí, beleza, a Latam saiu da Oneworld, mas isso quase que não vai influenciar muito, porque olha só, vou te mostrar agora na prática aqui as parcerias da Latam. Ó. Se a gente entrar no site aqui, ó,
a gente vê que ela tem parceria com todas essas companhias aqui, ó. Todas essas daqui, ó. Ó, vamos pegar uma a uma. Aeroméxico, Alaska Airlines, Austrian Airlines, British Airways, Cathay, Delta Airlines, ó, a Delta aqui, ó. Essa daqui que foi a que fez dar toda essa confusão aqui, ó. Finnair, Lufthansa, Iberia, Japan Airlines, Malaysia, Qatar Airlines, inclusive a Qatar é uma das melhores aqui, já vou falar para você o porquê, ó. Royal Jordanian, Swiss Airlines e S7. Só que olha só que interessante, se você for ver aqui, ó, praticamente todas essas companhias que eu falei aqui para vocês ali que a Latam tem parceria hoje em dia, estão compreendidas aqui na OneWorld. Pouquíssimas delas não estão ali nas parceiras, tá? Uma delas, inclusive, é a American Airlines, tá? E aí, qual que é o legal disso daqui, pessoal? Essas parceiras aqui, acontece aquilo que eu falei para vocês. O grande legal, assim, digamos assim, das parcerias é que é o seguinte, ó, pensa só, por exemplo, se eu fosse voar aqui, por exemplo, na British, o que aconteceria? Eu iria acumular milhas na British. Só que pensa assim, que eu faça um voo a cada 10 anos nela só. E aí eu praticamente não vou conseguir fazer nada ali com as minhas milhas da British. Só que, por exemplo, eu posso, ao voar na British, resgatar milhas da Latam. Então esse já é um ponto muito legal dessas parcerias que envolvem as companhias aéreas. Eu posso escolher o programa que eu vou juntar as milhas. E, por exemplo, eu morando aqui no Brasil, eu vou poder acumular muito mais milhas da Latam do que, por exemplo, dessa companhia aqui inglesa. Entendeu? Então esse é um ponto muito interessante de você entender das parceiras de companhias aéreas, né? E aí, o outro ponto bacana aqui, que é o seguinte, que eu falei para você que eu ia citar aqui as duas dicas de ouro aqui caminhando para o final do vídeo aqui, de você entender essas parcerias. A primeira, eu diria para você que é o seguinte, antes de, na verdade, eu falar as duas, eu vou te falar o seguinte, todas essas parcerias aqui, o que é muito legal é que é o seguinte, você entendendo o processo do mercado de milhas como um todo, né, e você produzir as milhas a baixo custo, então você vai conseguir, por exemplo, emitir passagens para você, provavelmente a um preço mais barato, né? Então, só que aí, associado a isso daqui dessas parceiras, elas seguem uma tabela fixa de resgate. O que significa isso? Todos os destinos aqui dessas parceiras têm uma tabela que para qualquer tipo de data via disponibilidade você vai conseguir resgatar por um determinado valor. Tem algumas regras a mais, isso eu entro mais profundamente no meu treinamento máquina de passagens, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Isso daqui, por exemplo, você consegue emitir passagens para você viajar, que seria a nossa primeira dica de ouro, a baixíssimo custo. E aí, o outro grande ponto positivo, que na minha opinião é o mais legal aqui, aí vai depender do que você gosta mais, de viajar ou de vender e lucrar, mas, por exemplo, é o seguinte, você consegue, com esse conhecimento aqui, por exemplo, emitir passagens a extremo baixo custo aqui, ó, vou dar alguns exemplos para vocês aqui, ó, por exemplo, aqui, quando você aprende os conhecimentos, por exemplo, do máquina de passagem, que é você ter clientes ali, desenvolver todo um trabalho para você captar clientes para você e você entender como que funciona a dinâmica de pesquisas de passagens, desde o básico até o mais avançado, para você saber sempre ter o melhor preço em mãos, para você vender com lucro as passagens, né? Fidelizar o seu cliente, são todos conhecimentos importantes para você que visa vender passagens aéreas, né? Ou seja, qual que é a diferença de você vender passagens e vender milhas? Milhas você coloca para vender nas plataformas, vender passagens você não depende mais da plataforma, você vende por conta própria as suas milhas, digamos assim, sem a necessidade de intermediário. E, consequentemente, você consegue vender as suas milhas por um preço muito maior do que você venderia nas plataformas, né? Principalmente tendo esse tipo de conhecimento, entendendo as regras de cada companhia parceira, né? Porque aqui a gente consegue, com milhas da Latam, emitir para mais de 15 parceiras, 15 companhias diferentes, né? Isso daqui é extremamente poderoso, você entendendo toda essa dinâmica que eu ensino no Máquina de Passagem, né? Mas, por exemplo, deixa eu contextualizar vocês aqui, ó. Por exemplo, a Qatar é uma das melhores parceiras aqui. Você entendendo as regras delas aqui, ó, você, por exemplo, consegue emitir passagens, por exemplo, de ida e volta, por exemplo, para o Oriente Médio com 108 mil milhas. Isso daqui é extremamente poderoso. Você consegue emitir uma ida e volta para a África com 72 mil milhas. Isso daqui, como eu te falei, tanto para você viajar, quer conhecer lugares novos, é muito bacana, e também tanto para você aprendendo toda essa dinâmica de venda de passagens, isso é poderosíssimo para você escalar muito seu lucro. Ó. Vamos dar um exemplo aqui para você. Ó. Por exemplo, um voo para a África do Sul, aqui via Qatar, por exemplo, você consegue por 72 mil milhas aqui. Quem já sabe essa dinâmica de produção de milhas a baixo custo, sabe que as milhas da Latam, por exemplo, você consegue produzir elas às vezes a R$ 13. Mas assim, de uma maneira geral, você consegue
todos conseguem a R$ 15, por exemplo, a depender da promoção, 18 em outras promoções, mas tem muitas promoções que você produz entre 13 e R$ 15. Então olha só que interessante, ó. Vamos colocar aqui R$ 15 só para exemplificar para você que seria um meio termo, ó. E mais essa tarifa de embarque aqui, de um voo da África do Sul, por exemplo, da África como um todo, costuma ficar na casa de R$ 120 a R$ 150. Então vamos colocar R$ 300 na ida e volta, ó, mais 300. Olha só, esse voo aqui custaria para a gente R$ 1.380. Por exemplo, se eu produzisse as milhas a R$ 15. Lembrando que tem várias estratégias de milhas, por exemplo, que você ganha milhas de graça, que às vezes vão baratear mais ainda isso. Então, por isso que eu falei que o grande poder do entendimento de tudo isso é você poder viajar a extremo baixo custo, né? Você fazer uma passagem ida e volta dessa aqui, praticamente por um preço de uma passagem, às vezes, do Nordeste, por exemplo, né? Que você fosse e voltasse para o Nordeste. Então, por exemplo, você vai ir para um outro lugar totalmente diferente, né? Não é falando que a África é melhor ou pior do que o Nordeste, é só uma comparação em termos de distância, porque a África é muito mais longe do que o Nordeste, né? Isso aqui para você vender também é maravilhoso, porque provavelmente essa passagem aqui ela é vendida em dinheiro na casa de R$ 4.000, mais ou menos, tá? Então você consegue ter um lucro excelente com isso, tá? Então esse é o grande poder de você entender as parceiras aéreas, tá? Como essas duas dicas que eu dei de ouro aí para você, tá? Agora me diz aí nos comentários aí se você já sabia disso daí e o que você vai fazer a partir de agora, tá bom? Se você vai viajar ou se você vai vender passagens, como eu disse aqui, tá bom? Então, um abraço e até a próxima!